Bom dia, meus amados, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, graças a Deus por ter a oportunidade de vir aqui gravar mais um vídeo. Amém? Está aqui levando o Evangelho a toda criatura. Pessoal, perca alguns minutos da sua vida e ouça a palavra de Deus. Dando continuidade aqui ao livro de Êxodo, né? Não ao livro de Êxodo, nós já passamos no livro de Êxodo. Eu vou começar aqui em Deuteronômio. Mas o êxodo em si mesmo não terminou, tá, pessoal? Nós vamos começar aqui no livro de Deuteronômio, onde Moisés, ele ora a Deus para que Deus o perdoasse, para que ele queria ver a terra de Canaã, ele queria entrar na terra de Canaã, né? Lembramos que Deus falou para ele o quê? Lá em Meribá, que ele não entraria, que ele veria, mas não entraria na terra de Canaã, né? Porque ele não exaltou a Deus. Deus dá uma ordem a Moisés e Moisés faz diferente. Deus fala assim: falai a rocha para que dê água. E Moisés meio que murmura e fere a rocha 2 vezes com a vara. Não foi isso que Deus mandou. Deus foi bem claro com ele: falai a rocha. Nas outras vezes Deus fala: fere a rocha. Amém? Então Deus não se agradou de Moisés naquele momento, daquele gesto, daqueles pensamentos que Moisés tinha, né? Que só Deus sabe. A gente não sabe o pensamento do homem, mas Deus sabe, né? Então Moisés, ele roga a Deus. Também, Deuteronômio, pessoal, capítulo 3, versículo 23 em diante. Também eu pedi graças ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra, porque que Deus há, né, nos céus e na terra, que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a sua fortaleza. Rogo-te que me deixeis passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor dignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passará este Jordão. Jordão era o rio que iria dividir, né? Terra de Canaã, terra prometida, das outras terras. Amém? Manda, pois, Josué, esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará subir a terra que vires. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Lembrando que Josué e Caleb foram, pessoal, os únicos adultos, tá, que conseguiram entrar na terra prometida. Porque quando Josué meio que estava sendo preparado, né? Inconscientemente talvez, mas estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés, porque ele não se apartava de Moisés. Então ele foi aprendendo, ele foi ali observando, e ele foi conhecendo a Deus. Ele ficou próximo de Deus. E Deus fala, quando Deus falou para Moisés o seguinte: Josué será o seu sucessor porque ele tem o Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem. Amém? É o Espírito de fé. Porque ele, juntamente com Caleb, quando ele vai espiar a terra, né, eles são os únicos que não dão para trás, que não abandonam o povo. Então, por isso, eles foram honrados por Deus e conseguem entrar na terra de Canaã. Miriam e Arão
por terem... Miriam por ter ido lá repreender Moisés, que era seu superior, né? E ela não tinha que fazer nada disso, porque ela não foi levantada para isso. E Arão já tinha pecado lá no bezerro do ouro, né? Bezerro de ouro. Arão também vai junto com Miriam para repreender Moisés. Então eles também não entram na terra prometida. Eles morrem no deserto. Amém? Então, aqui no versículo 23 ao 29, nós vemos Moisés orando a Deus, mas Deus não volta atrás, não o perdoa, né? Para que ele entre na terra prometida. Convido vocês agora a irmos lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Então aqui Deus começa, retoma, né? Explicando para o povo de Israel. Vamos ler aqui os versículos, pessoal, para a gente entender melhor. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto da misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O que Deus está falando aqui? Israel, eu escolhi vocês, né? Eu escolhi você não por você ser grandão, ser uma superpotência. Eu escolhi vocês por amor e pelo juramento que fiz a seus pais. Pensando lá Noé, Abraão, né? Isaac, Jacó, os patriarcas assim chamados. Por isso Israel foi escolhido. Amém? Para ser um povo santo, separado das outras nações. As outras nações adoravam até rãs, adoravam chacais, né? O deus Anubis do antigo Egito era um chacal, era um homem com a cabeça de chacal. Existiam nações que sacrificavam seres humanos. E isso é abominável a Deus, até os dias de hoje. Existem essas práticas ainda no ocultismo, mas que é abominável ao Senhor. No capítulo 18, pessoal, do 15 em diante, a promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus, versículo 15, tá, pessoal? O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvirei. Em algumas traduções está escrito assim, semelhante a mim, né? Isso Moisés falando. Por quê? Está escrito assim, no 16, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Né? Então Deus está dizendo que aqui, esse profeta que Jesus está falando, pessoal, é Jesus Cristo, tá? É o único que fez milagres, fez até mais do que Moisés, né? Deus usou mais do que Moisés. E Jesus tem um diferencial. Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é Deus. Encarnou, mas sendo Deus. Amém? Encarnou com o Espírito Santo no corpo de um homem. Para que sentisse dor, fome, sede. Para que ele fosse crucificado, recebendo o castigo que era nosso. Amém?
Por isso, Deus o exaltou acima de todo nome. Nenhum outro nome é dado ao homem para o qual devamos ser salvos. Então, aqui já tem também a menção a Jesus, né? Lá em Moisés. Indo mais adiante, pessoal, Deus põe um cântico na boca de Josué, né? Aqui Deus já dá a Josué o encargo do povo. E lá no 23, eu classifiquei esse versículo aqui, que ele diz assim: E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: Esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Amém? Então Deus está confirmando a missão de Josué, o ministério de Josué, que não seria fácil, não. No 32 nós vemos o último cântico de Moisés, tá? Eu vou ler só o versículo 5 e 6, que ele diz assim: Corromperam-se contra eles, seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Então ele está se referindo aqui naquela geração que foi morrendo no deserto, né? Aquela geração que não conseguiu entrar na Terra Prometida. No 34, tá? Lembramos que estamos no livro de Deuteronômio ainda. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ou Nebo, né? Ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último. Esses são nomes aqui dos patriarcas que se tornaram as tribos de Israel, tá, pessoal? E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente darei, mostra-te para as veres com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E o sepultou, e sepultaram, né? E sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era da idade de Moisés, de 120 anos, quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias na campina de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria. Foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor o conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o espanto com que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Aqui finda, né, a história do Êxodo com Moisés, né? Começa o livro de Josué, que estudaremos em outro vídeo, pessoal. O que eu quero terminar falando aqui, né? A Bíblia diz que nenhum profeta se levantou semelhante a Moisés, a não ser Jesus, né? Que o próprio Moisés, através do Espírito Santo, profetizou, né? Que fizeram sinais tais igual a ele. Houve grandes profetas, né? Houve Isaías, houve Elias, houve Ezequiel, Jeremias, né?
Eliseu, profetas que inclusive ressuscitaram mortos. Mas se comparado aos milagres que Moisés, né, com o Espírito de Deus, porque na verdade quem faz o milagre é Deus. Moisés, nós somos vasos, nós somos usados, né? Mas semelhante a Moisés não houve, até a vinda de Jesus. Amém? Que a Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre que os livros da terra não caberiam os milagres, né? Então assim, Jesus fez milagres e milagres e milagres e milagres. Que nem todos foram narrados, nem todos foram contados na Bíblia. Amém? Então, qual a importância do êxodo para a nossa vida hoje? Olha, inúmeras lições ficou desse grande livro, desses livros, né? Dessa travessia pelo deserto. O deserto é um lugar de provação, sim. Mas o deserto pode se tornar também um lugar de vitória. Nós vemos Josué, com toda dificuldade, ele consegue adentrar na terra de Canaã, assim como Caleb e toda a sua casa, né? Mas aquela geração adulta não conseguiu se desprender lá dos carrapichos, dos pecados daquela terra pagã chamada Egito. Amém? Chamada Egito. Da escravidão. Eles continuaram escravos. Deus os libertou, mas eles, no espírito deles, eles continuaram escravos. Porque qualquer dificuldade que eles tinham no deserto, eles queriam voltar para o Egito. E eles iam em cima de quem? De Moisés e Arão. Amém? Por isso que quando Moisés tinha uma missão muito importante, ele não podia fazer o que ele fez. Foi por isso que assim, o pecado dele se tornou assim, muito ofensivo para Deus. Quanto mais é dado, mais é cobrado, pessoal. Não pensa quem está lá liderando, tá? Quando o líder lá está errando, o pastor, o obreiro, o evangelista, aquele que está na frente de uma congregação, de um ministério, ele é muito cobrado por Deus. Não tenha dúvida. Por quê? Porque por causa dele pode se perder várias ovelhas. Se o pastor não der a vida para suas ovelhas, elas se desviam, elas fogem e elas são mortas pelo lobo devorador. Amém? Então, são algumas das lições que este livro maravilhoso nos deixa. Como Deus trabalha o ser humano. E como Deus foi compassivo, Deus foi perdoando aquele povo. E não os exterminou, mas também não deixou eles entrar na Terra Prometida. Porque o coração deles estava lá no Egito. O coração daquela geração toda estava lá no que eles haviam aprendido com os egípcios. Eles não conseguiram se libertar daquilo. Eles não conseguiram olhar para Deus. Eles não conseguiram vislumbrar esse Deus maravilhoso. Eles não conseguiram se converter. É isso que eu estou querendo falar. Jesus nos ensina que é necessário nascer de novo. O homem, a mulher, o jovem, o idoso. Porque nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado vindo original de Adão. Se nós não nascermos de novo, e esse ato de criação, pessoal, se eu não estiver enganado, em grego se chama bara, criação, né? Criar é um ato de criação. Só Deus que pode. O homem não pode criar. O homem sozinho, ele não consegue. Por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não conseguimos. Eu não posso, mas Deus pode. Você não pode, mas Deus pode. Se você está me escutando, está atravessando aí o deserto, seja ele qual for, financeiro, sentimental, saúde, eu não posso. Você não pode, mas Deus pode. Deus te tira do deserto. E se quem está aí, do teu lado, teu irmão,
teu irmão em Cristo, o teu líder, o teu pastor, ele não te ajudar, Deus levanta o estrangeiro para te ajudar. Não tenha dúvida. Assim como Deus usou a mula lá para falar com Balaão, ele tem o poder de usar qualquer um e enviar qualquer um para te ajudar. Porque é assim que Deus trabalha. E ele ressalta isso, avisando ao povo de Israel: não escolhi vós por seres uma grande multidão, ou seja, por ser uma grande nação. Pelo contrário. A nação de Israel começou como um punhado de gente, digamos assim. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.